Olá, então vamos mais uma aula e hoje o nosso tema é cuidados com ostomias. Sou Robson Nascimento, professor, também focado na educação de enfermagem através das mídias digitais. Como palavra introdutória, como introdução ao nosso tema, nós vamos conceituar o que significa ostomia. A palavra ostomia ela vai derivar do grego, que significa uma abertura de qualquer víscera oca através do corpo em situações diversas, recebendo denominações específicas de acordo com o segmento a ser exteriorizado. Então, quando nós temos uma estrutura oca para ser exteriorizada através de um ato cirúrgico, nós temos então aí uma ostomia. E todo estoma feito por ato cirúrgico permite as eliminações de dejetos. Eliminações de dejetos, como no caso do intestino grosso, nós temos a colostomia. Eliminações de secreções, no caso da traqueostomia, ela é bem conceituada, bem inserida nesse contexto, e o de urina na urostomia. Considerado um procedimento simples, as ostomias digestivas são realizadas em alças intestinais, priorizando-as de adequada mobilidade e comprimento para exteriorização na parede abdominal. Nós mencionamos as colostomias e, de igual forma, as ileostomias e, por que não dizer, da gastrostomia. São diversas as causas que levam à realização de um estoma. Dentre as principais, nós podemos citar as neoplasias malignas, os traumas abdominais, muito frequente nas emergências, como o PAB, que é perfuração por arma branca, ou PAF, perfuração por arma de fogo, desvio de trânsito intestinal ocasionado por úlceras de pressão, carcinoma coloretal e cancro da bexiga e do aparelho genital feminino, a colite ulcerosa e a doença de Crohn. No caso da colostomia, nós vamos ver aí na esquerda do vídeo parte do intestino grosso sendo dissecado cirurgicamente e exteriorizado, formando aí o sítio cirúrgico. E aí, como nós vamos na figura direita, como seria então essa evisceração dessa estrutura oca, como ela aparenta no meio externo. Então, em relação aos cuidados do estômago abdominal ou colostomia, precisamos observar a cor, que deve ser sempre vermelho vivo. O brilho, a umidade, o tamanho e a forma desse estômago precisa, de igual forma, ter a nossa observação enquanto profissionais de enfermagem. A limpeza da pele ao redor precisa ser feita com água e sabonete neutro, sem esfregar nem usar esponja, isso por conta da irritação e da possível lesão de pele, caso isso ocorra. Os pelos ao redor do estômago têm de ser aparados, bem curtos, com tesoura de ponta curva, até mesmo por conta da lesão de pele, de igual forma que isso pode ocorrer, e a retirada mecânica dos pelos, que causa muito incômodo e muita dor no paciente, né? Usar sempre equipamento, ou seja, o coletor, a bolsa adequada ao tipo de estômago, aquela que serve para coletar conteúdo intestinal, que é diferente da que serve para coletar conteúdo urinário, no caso da urostomia. E o prazo de esvaziamento da bolsa precisa ser realizado quando tiver 1/3 de sua capacidade, evitando o peso excessivo e o descolamento dessa placa. Ainda precisamos trocar as bolsas de colostomia a cada 5 dias ou antes desse período, caso for necessário. Ainda em continuação com cuidados da colostomia, é necessário que precisamos recortar a placa muito distante do estômago, ou seja, não recortar muito distante do estômago, mantendo somente aí que cerca de 3 milímetros da pele,
é descoberto ao redor, evitando machucá-la com o conteúdo intestinal ou o conteúdo urinário. Precisamos ainda nos certificar de que essa placa esteja bem adaptada à pele, justamente para evitar extravasamento de conteúdo, e não deixemos que as pregas possam acontecer também pelo mesmo motivo. Guardar as bolsas de reserva em lugar arejado, limpo, seco e fora do alcance da luz solar, sem dobrá-las, também de acordo conforme o fabricante, para a preservação da integridade e da funcionalidade dessa bolsa. Precisamos também não utilizar substâncias como álcool, benzina, colônias, tintura de benjoim, pomadas e cremes. Estes produtos podem ressecar a pele, causar ferimentos e reações alérgicas, além de impedir a aderência do coletor, que tende a descolar e vazar. A questão dessas substâncias, ela precisa ser muito bem avaliada. O ideal é que se tenha uma cola especial própria do fabricante da bolsa, para que possa haver essa aderência, seja da placa ou da bolsa, na pele do paciente, sem que haja prejuízos maiores em relação à sua pele. Né? E aí nós temos nesse slide a ileostomia. A ileostomia, nós sabemos que ela vai ser uma cirurgia para a reconstrução de um novo trajeto da saída de fezes, e ela é realizada no intestino delgado, também chamado de fino, né? E pelo qual nós conceituamos a ileostomia. Neste tipo de ostomia, as fezes são inicialmente líquidas, passando após um período de adaptação a ser semilíquidas ou semipastosas, de acordo com a evolução e o passar dessa íleo. Chamamos de urostomia quando é colocado um estoma para a saída de urina, né? Então falamos sobre a colostomia, a ileostomia, que ambos têm aí o trânsito intestinal interferido por esses estomas, e de igual forma os ductos urinários nós chamamos de urostomia quando eles são intervidos através de um procedimento cirúrgico, em qual um estoma também é realizado e que chamamos de urostomia. Os cuidados com a urostomia são os mesmos cuidados em relação à colostomia, ou seja, bolsa, pele, o estado do estômago, a preservação do estômago, e entre outros. Nós temos ainda o estoma traqueal ou a traqueostomia. O estoma traqueal ou traqueostomia é a intervenção cirúrgica que é feita em segmento do aparelho respiratório, que permite a comunicação direta da traqueia com o meio externo, viabilizando a ventilação de forma definitiva ou temporária, conforme o caso. Então, todas as vezes que eu tenho uma abertura de traqueia, né, para a passagem do ar, seja ela definitiva ou temporária, seja por ocasião aí de um tumor de traqueia, de alguma patologia que venha a interferir a passagem do ar pela traqueia, né? As lesões de traqueia, os carcinomas de traqueia, né? Enfim, nós temos então o surgimento, a necessidade de formar um novo estoma, neste caso a traqueostomia. E assim como a colostomia, a ileostomia, a urostomia, a traqueostomia também tem a sua necessidade de ter os seus cuidados. Então, observar o cadastro que prende a traqueostomia faz parte dos cuidados que são necessários para a manutenção da permeabilidade, né, da passagem do ar e da integridade da pele e da remoção da higiene, remoção de sujidade desse estômago. Caso apresente algum aspecto sujo, é preciso observar e trocar, lavando se puder ser realizado, ou se reutilizado. E o ideal é trocar todos os dias com muito cuidado, para que a cânula não saia do paciente. Colocar o conjunto de cânula de molho em água e sabão por alguns minutos. Usar um recipiente exclusivamente para isso para desencostrar
possíveis aí sujidades aderidas à cânula e à subcânula. E depois que a crosta de secreções estiverem amolecidas, precisamos que seja removido bem da cânula essa sujidade da subcânula, por dentro e por fora, com uma gaze e de igual forma através de sabão neutro. Dando continuidade aí aos cuidados com a traqueostomia, é necessário enxugar abundantemente com água corrente para tirar todo o resíduo do sabão. Manter a higiene na área ao redor da traqueostomia, limpando-a cuidadosamente com soro fisiológico pelo menos 2 vezes ao dia ou sempre que for necessário, né? Cuidadosamente, mantendo essa traqueostomia limpa e todas as sujidades de secreções precisam ser removidas, né? E esse cuidado é da nossa responsabilidade profissional de enfermagem. Utilizar uma proteção entre a cânula e a pele do pescoço, mantendo-a sempre limpa e seca para evitar que a cânula incomode ou irrite a pele ao redor da traqueostomia, né? Existem até produtos próprios para isso, no mercado privado, que ajudam bastante na questão da limpeza e a não irritação da pele por conta do uso contínuo desta via para a respiração do paciente. Temos ainda o cuidado com a gastrostomia. A gastrostomia é o procedimento cirúrgico que permite o acesso à região gástrica da parede abdominal, com a criação de uma abertura no estômago para viabilizar a alimentação ou descompressão do trato digestivo do paciente. Tá? E assim como as outros estomas ou as outras estomias, a gastrostomia também tem o seu cuidado. Limpar a sonda com soro fisiológico a 0,9% diariamente faz parte do cuidado desta via. Utilizar uma fixação na extensão da sonda a fim de evitar tracionamento acidental e perda desse dispositivo é um outro cuidado que precisamos ficar bastante atentos. Avaliar diariamente a inserção da sonda, acompanhando o número demarcado na extensão. Cada sonda tem um número demarcado e isso precisa ser bastante observado e controlado por nós, para que não haja da mesma forma perda desse dispositivo ou deslocamento desnecessário desse dispositivo. Tá? E observar a posição do anteparo externo, assegurando que ele não faça pressão na parede ou que a sonda não tenha aí uma rotação livre, ela fique mais fixa ao sítio cirúrgico. Nós temos ainda a questão dos tipos da bolsa. Há diversos tipos de bolsa e aí cada tipo de bolsa vai melhor atender às diferentes necessidades e tamanho dos estomas personalizado a cada paciente. Elas podem ser basicamente de 2 tipos e esses de 2 tipos estão de acordo com as suas finalidades. As intestinais e as urinárias. Intestinais que vão coletar o conteúdo intestinal e as urinárias que vão coletar a diurese do paciente. E também elas podem ser fechadas quando elas não são drenáveis, não tem o dispositivo de drenar este conteúdo, e aí é necessário que ela seja descartada após o uso, ou abertas, que também são chamadas drenáveis, né? Podem ser esvaziadas quando necessário. De uma peça, ou seja, em uma peça são dispostas a bolsa coletora e a barreira protetora da pele, que é a placa. Alguns fabricantes eles dispõem no mercado uma bolsa que já contém a placa que vai aderir a bolsa à pele, o envolto do estômago, né? E existe aquela bolsa de 2 peças, que haverá primeiro a colocação da barreira protetora da pele e a bolsa em separados. Então, nós temos aí as bolsas em relação às finalidades intestinais e urinárias, podem ser fechadas e abertas, uma peça ou de 2 peças
e aí de acordo com, basicamente, a disponibilidade do mercado e necessidade. Então nós vemos aqui nesse vídeo, ou seja, nesse slide, à esquerda do vídeo, a bolsa de urostomia. A bolsa de urostomia, ela vai servir de... ela vai apresentar, na verdade, um dispositivo de drenagem, de retirada do conteúdo, podendo ser reutilizada essa bolsa que por mais tempo. De igual forma, a bolsa de colostomia, ou também pode ser utilizado para ileostomia, e ela também tem um dispositivo de abertura para o esvaziamento, a retirada desse conteúdo. Ambas as bolsas são chamadas bolsas de urostomia, colostomia e ileostomia abertas, né? E como elas têm aqui, olha só, no seu orifício de adesão, no orifício de adesão à pele, a placa já nelas embutidas ou nelas inseridas, e aí é só colocá-la em volta do estômago, fazendo aquela abertura, como preconiza, como já vimos nos slides anteriores, ela é considerada uma bolsa de urostomia e colostomia de apenas uma peça, porque ela não tem a peça de inserção da placa junto à pele do paciente já está nela aqui embutida, ok? E, gente, é isso daí. Muito obrigado. Se você gostou dessa aula, dê um like e se inscreva no canal. E até a próxima. Um forte abraço.